Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro do estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, o segundo livro da série Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer, então, aqui a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que depois vão assistir no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritos. Toda terça-feira, o vídeo é publicado no canal após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Pedimos que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. E que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, eu vou deixar aqui já um aviso que nós vamos voltar para trás um pouquinho, né? Como semana passada eu estava com a boca operada e não pude fazer muitas considerações, eu tinha um estudozinho que eu tinha feito da live, porque o estudo do capítulo anterior tinha mais comentários. Só que, como eu tinha que estudar um pouquinho mais, aí eu peguei e deixei para comentar hoje. Então, hoje nós vamos começar primeiro com a dúvida que eu vi que ficou do último capítulo, tá? Que foi sobre a história da escolha das provas. Vou botar aqui um estudo, tudo estudo que eu fui fazendo, tá, gente? E é o seguinte, esse estudo foi colocado aqui o material que foi tirado também da live um pouco e outros que eu fui estudando. Deixa eu colocar aqui, diminuir as fotos aqui, porque no último estudo ficou a carinha de todo mundo e atrapalhou o texto, né? Agora o texto está ali. Então, vamos lá. No início do capítulo anterior, né? Capítulo 11, vamos falar sobre a prerrogativa da escolha das provas e suas limitações. Então, o que aconteceu? O capítulo começava com a pergunta 266. Lembra? A Carla leu. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E a resposta do Espírito era: pode parecer-vos a vós, ao Espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser sua maneira de pensar. Só que aqui, antes, na pergunta 262, e aí a hora que a gente vai conseguir entender tudo que a gente falou no último estudo, eu não vou botar a pergunta, eu ia resumindo aqui, tem as respostas. Os espíritos vão dizer que, quando em sua origem o espírito é ainda inexperiente para escolher adequadamente as provas da sua existência, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar, se, tomando mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Essa é 262, antes daquela que foi lida. E na 262A, os espíritos dizem que a escolha das provas, como manifestação do livre-arbítrio, entretanto, não tem caráter absoluto, uma vez que Deus pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, aqui está bem claro. Deus, é lógico que são os benfeitores espirituais, não é Deus que vai lá e vai fazer nada, é por intermédio dos enviados, que são os benfeitores, ele vai impor a existência. Então, a pessoa, o espírito não escolhe. Por quê? Porque ele tem uma inferioridade moral, ou má vontade, são espíritos que não querem também reencarnar e também não querem seguir em frente, né? Tem vários lá seus problemas. Então, o que acontece? Ele vai ser, aqui está no livro dos Espíritos, 262A,
Isso aqui coloca bem em xeque aquilo que eu comentei na última reunião nossa, falando que não, todo mundo escolhe, não é assim. Escolhem aqueles que estão melhor preparados. Vamos ver no Leon Denis falando depois da morte. Eu acho que a gente até já comentou isso aqui, que eu botei um trechinho, mas eu vou repetir só aqui para fechar o assunto. Ele fala que assim pode-se dizer que as leis inflexíveis da natureza, ou antes, os efeitos resultantes do passado, decidem da reencarnação. O espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso de seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte. Maquinalmente é a mesma coisa que automaticamente, involuntariamente. Então, ele vai ter que obedecer lá o que eles programarem. Já o espírito adiantado vai se inspirar nos exemplos que o cercam lá na vida espiritual, recolhe o aviso dos seus guias, vê a condição boa ou má para prever os obstáculos, dificuldade da jornada, traz o seu programa e toma fortes resoluções com o propósito de executá-lo. Espírito adiantado. Ou o espírito que tem uma moral, já não está desequilibrado, não saiu daqui da encarnação todo desesperado. Então, aqui nós vamos agora para o livro Céu e Inferno. O que acontece nesse livro Céu e Inferno? Eu estou com a tradução do livro original, que é a edição da FEAL, que aconselho todos que queiram ter esse livro numa edição assim, honesta, a gente consegue só na FEAL, que é o único que foi lá que pegou o livro original, o primeiro livro, traduziu direto do francês esse livro. Então, quero ver com vocês aqui, eu vou mostrar o anexo 4, vou ter que sair daqui e entrar lá. Depois do FPBT. Espera aí. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o... Tentar, né? Porque esse negócio de anexo aqui está meio difícil para conseguir achar. Eu acabo perdendo o lugarzinho de acessar. Eu vou acabar tendo que ler aqui do meu. Espera aí. Qual era o item mesmo? O item 21. Então, espera aí. Nesse item 21 aí, porque lembra que tinha um tal de 33 lá no Código Penal, que nunca teve Código Penal no livro Céu e Inferno? Aquele livro que todo mundo tem, que não é da FEL, coloca o título é Código Penal. Esse aqui não é Código Penal. Esse aqui fala as penas futuras, segundo o Espiritismo. Eu vou ler, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Eu vou ler aqui para vocês. É porque esse negócio aqui são muitos arquivos que eu acabei tendo que colocar, e aí ficou agora uma bagunça danada para eu poder arrumar. Anexo 4, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar. Vocês estão vendo o anexo ou estão vendo... Vocês conseguiram ver o anexo aqui? Vou botar agora. Então, agora Entrou. Vamos aumentar. Entrou. Tentar aumentar ele aqui, né? Que ele está meio fraco, meio baixo. Tá, né? É o 21, mas eu não estou conseguindo aumentar, não, porque está tudo muito cheio de barras aqui, mas eu vou ler ele aqui, tá bom? Bom, a situação do espírito, a partir de sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Isso é Kardec, não, isso aí não foram perguntas e respostas. É o livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, naquele capítulo 8, que nesse caso é o capítulo 8, as penas futuras. Então, ele fala que a situação do espírito, depois que ele entra na vida espiritual, é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Tá? Mais tarde, outra encarnação lhe é dada, e, por vezes, imposta para expiação e reparação por meio de novas provas, mas ele a aproveita em maior ou menor proporção, em virtude do seu livre-arbítrio. Se ele não a aproveitar, será uma tarefa para recomeçar cada vez em condições mais penosas, de modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tem muito a expiar. Tá, então, agora vamos voltar lá. Eu vou colocar aqui agora para vocês, sabe o que? Tá bravo, tem tanta coisa para colocar. E eu não consigo colocar aqui fácil.
Separei um PowerPoint aqui, que era para a gente colocar para mostrar o show ao Windows. Mostrar aqui também um livrinho, um pedacinho de um trabalho que é feito da FEB, tá? Eu vou tentar diminuir um pouco para eu buscar para eu ver. Então tá. Vamos ver se aparece. Aparece. É porque fica tudo escondido, gente, fica difícil. Agora apareceu. Então, olha aqui. Isso aqui é um estudo da FEB, tá? Não é nada inventado de ninguém. Eles têm um estudo sistematizado, vários tomos. Eu peguei só os slides que interessavam, tá? Então, esse módulo 6, reencarnação. Vamos para... Eu vou ter que mostrar pequenininho. Vamos para o primeiro slide, que é bem resumindo. Todos os espíritos estão em condições de planejar sua própria reencarnação? Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as futuras experiências. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira. Vamos para o próximo. O planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? Não. Entre ambas as classes, superiores e inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Então, nessa massa aí do meio entre o inferior e o superior, ainda tem esse monte de... Está aqui na Evolução em Dois Mundos também, um monte de diferentes espíritos, né? Agora vamos aqui para esse. Então, aí vai pontos centrais, que aí tinha muitos slides, eu peguei só os que estão resumindo tudo. Na reencarnação, existe uma planificação, fundamentada na lógica e na moralidade. O planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. No caso de espíritos menos adiantados, seu planejamento pode ficar na responsabilidade de outros espíritos esclarecidos. Destaques aqui finais aqui, tá? Eles fizeram um resumo. Não há improvisações nos procedimentos que antecedem a experiência reencarnatória. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade. A escolha das provas merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores que têm. Eu não sei se vocês lembram que a gente já viu aqui, até lá no livro Missionário, aquele monte de lugares, o Instituto de Reencarnação, o pessoal fazendo mapinha e tudo, né? O planejamento pode ser feito pelo próprio espírito ou por outros mais adiantados, dependendo das condições do reencarnante. Isso aqui é uma apostila da fé também. E o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Independente de quem fez o planejamento, não há garantias que ele será cumprido, total ou parcialmente. De qualquer jeito, você fazendo ou não, a gente nunca sabe se vai dar conta do planejamento, né? O planejamento reencarnatório está ligado às consequências do uso do livre-arbítrio e do nível de evolução moral e intelectual do reencarnante. Enfim, os planejamentos são muito diversificados, pois diversas são as necessidades humanas. Então, a gente fecha aqui esse assunto de planejamento, tá? Escolha de provas, e vamos passar aqui agora para outra coisa que ficou para a gente fazer, que era o... é o final do capítulo aqui. Deixa eu compartilhar a tela. No final do capítulo 11, nós ficamos... Cadê? Está aqui. Nós ficamos também com umas coisas que aí foi um estudo que eu não pude trazer, que eu já tinha separado, que está também baseado no livro Céu e Inferno, tá? Então, no final do capítulo, falava assim, lá no trechinho: temos sempre que levar em conta os fatores kármicos incidentes para imporem ao devedor o precioso reajuste com as leis divinas, utilizando-se do recurso da enfermidade resgate, expiação purgadora de elevado benefício para todos nós. Então, é isso aí, a gente vai ver que história é essa da expiação, já baseado nesse livro também, Céu e Inferno, que traz, nessa edição, capítulo 8, as penas futuras, no item 4. Então, vamos lá para o item 4. Eu vou tentar colocar, não, mas que eu depois mando para vocês, tá? Eu vou acabar tendo que ler aqui mesmo. Então, no item 4, fala isso aí, que está a frase, né?
a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O que significa uma consequência natural? É da lei natural, da lei divina. É uma consequência, tipo, você pega um copo, solta o copo no chão, tira o copo da sua mão e solta ele, ele vai fazer o quê? Vai cair no chão. É uma consequência natural. Então, é uma lei natural. Você você tem a sua ação e a consequência daquela ação, daquela plantação, daquela semeadura, é aquilo que você vai colher depois. Está relacionada à forma que a pessoa age. Então, aqui no anexo 1, tem para completar o seguinte: o espírito ele sofre pelo mal que fez, da maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Mas vamos lá, palavra punição, ela no dicionário pode ser castigo, correção, corretivo, que a maioria das vezes Kardec usava, né, castigo como uma palavra, representando corretivo, lá nos livros. Também expiação, imposição, porque é uma coisa que vai acontecer. Você vê que você faz a ação e aí vem a consequência. Então, tudo isso aqui é sinônimo. Então, vamos agora pensar. Vamos pensar sempre que, em vez de punição, vamos falar expiação. Né? Seria aqui. Então, na verdade, o que acontece? É uma consequência natural. Tá? Então, isso aí é um sofrimento moral do espírito. Essa punição, vamos ver no item 5 aqui, ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A punição, a expiação, né? Vamos ver, o corretivo, varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições ou expiações, né? O corretivo diferente, segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes. Então, quais seriam as situações atenuantes ou agravantes? São vários tipos de situações, né? Vamos ver o que eu estou falando nesse capítulo. Vamos ver que esse arquivo qual que é. Deixa eu achar aqui o arquivo. Anexo 2, né? Então, tem que ler no anexo 2 aqui. Ela mesma, como eu botei a cometida, bom, cometida. Vem o sexto agora também. Porque aqui tem um comentário. Há uma semelhança, comentário que agora sobre esse item 5, né? Há uma semelhança entre as leis naturais do mundo material e do mundo moral. Dois corpos se atraem mutuamente como uma força proporcional às suas massas. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela. E quando ele realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente, segundo a lei da justiça divina. Eu vou mandar essas folhas todas para vocês depois, tá? Desse livro que eu tenho, porque não consegue PDF, e aí eu tirei retrato do livro. No item 6 vai falar o quê? Que não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, ou da correção, ou da expiação, tudo sempre, né? Vamos lembrar sempre dali, o castigo não é castigo de Deus, é daquilo como uma consequência. Não há nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição, seu corretivo, a sua resposta, né? E toda boa ação, e também tem o lado bom, né? Todo ato meritório, sua recompensa, segundo o seu valor. Então, aí nós vamos ter que, realmente, você vai ver que tenha o seu valor aí para colocar, para melhorar também para o bem, não tem nada só para. Vamos pagar só os resgates, né? Vamos pular agora para o item 8. O item 8 vai falar: a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. E aí começa aquelas histórias que a gente já conhece. Então, deixa eu acabar de ler o texto desse parágrafo para poder a gente ler aí a continuação. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Porque Kardec fica o tempo todo mostrando que não existe pena eterna, né? Aquela história de ir para o inferno, ficar eternamente lá. Ele quer mostrar que isso vai depender sempre, né, da pessoa, do arrependimento, tudo que vem. Então, não há nenhum tempo determinado. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação, que a gente já conhece a sequência. É que eu não estou conseguindo mostrar para vocês, mas depois eu mando. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como o retorno sincero ao bem. Então, eu vou depois
vai falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos ver o que significa esse arrependimento, essa palavra, que tem sempre traduzido de maneira errônea, porque desde João Batista e Jesus, a palavra queria dizer outra coisa. O arrependimento pode ocorrer em todo lugar, em qualquer tempo. Só que o significado na Bíblia a palavra vem do grego, tá? É metanoia que estava escrito. Do grego metar, que significa além, depois, e nous, é pensamento, intelecto. No seu sentido original mudar o próprio pensamento, mudar de mentalidade. Então, arrependimento não é você se arrepender, eu não faço mais, e pronto. E aí, depois acaba fazendo de novo. É você mudar a sua mentalidade. Então, aqui vem Mateus 3:2, João Batista prega, aí está nesse trecho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou, dependendo da tradução, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi aquele que seguiu à frente preparando o caminho de Jesus, né? Logo em Mateus 4:17, nós vamos ver o trecho. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou está próximo o reino dos céus. Então, o sentido era o mesmo, não era... Aqui tem um textinho explicando, até que é o Paulo Henrique, que eu tirei da live, que eu assisti dele, explicando isso tudo, que ele fala, fica bem claro que se arrepender não é apenas sentir-se mal por ter feito algo e simplesmente pedir perdão. Esse arrepender-se aqui é mudar a nossa forma de pensar. Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, então ela não fará mais aquilo. Não por uma imposição, e sim porque a maneira de pensar sobre aquilo mudou. E agora ela entende que aquilo não lhe faz bem, não lhe edifica. Precisamos nos arrepender de acordo com o sentido real da palavra, que é mudar nossa forma de pensar. Para isso, devemos manter uma comunhão diária com a palavra de Deus, pois é isso que nos transforma. Então, no item 23, aqui também no capítulo 8, continuando, aí Kardec vai dizer que sendo, é o trechinho que nós estamos falando antes aí, que é sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que é o fato da livre vontade do homem. Então, o que é o arrependimento? Ele é a ocorrência da livre vontade do homem. O homem tem que querer, tem que ter vontade, porque também é que eu falo, se arrepende, não vou fazer mais, e se não é do fundo do coração, ele volta a fazer. Então, aí, isso é um fato, é uma ocorrência da livre vontade do homem. São, ao mesmo tempo, essas penas, os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Então, ele fala que os espíritos não são condenados perpetuamente, tá? Perpetuamente. Eles são como um doente que sofre e sofre da doença, quase sempre a culpa é dele mesmo, a responsabilidade é dele, e os meios curativos são dolorosos. Mas a esperança tem esperança de cura, tá? E vai depender sempre dele. O homem vai prolongar seu sofrimento por sua própria responsabilidade. O médico não tem nada a ver com isso. No caso, ele está contando aqui no livro essa história como se fosse uma pessoa doente. Bom, o arrependimento, então, caracteriza-se como uma retomada de consciência, permitindo a condição da livre escolha, fundamental para o espírito reencontrar o caminho do bem. Então, esse é o verdadeiro, daqueles três, arrependimento, expiação e reparação, é o verdadeiro sentido do arrependimento. Não é a gente falar só da boca para fora. Então, seria essa a explicação para o arrependimento. No item 8, voltando lá no item 8, vamos voltar a falar sobre o desejo Agora vamos saber sobre a expiação. Então, com o desejo de mudar o pensamento, o espírito vai para a fase seguinte, que é a expiação, que é fazer o quê? Um aperfeiçoamento sério, efetivo. É quando você vai abandonar uma imperfeição para adquirir uma virtude. Então, você vai expiar, né? Vai sentir até aquele sofrimento moral lá, aquela situação toda que ele vai estar passando por aquela dor, mas vai fazer, e assim está fazendo o aperfeiçoamento, porque você tem que abandonar a imperfeição para adquirir uma virtude. E a reparação vai ser um retorno sincero ao bem, um desejo verdadeiro de agir da forma correta. Reparar é ser útil ao próximo, é desejar servir ao próximo. Servindo, você fará a reparação. Então, vamos aqui agora para fechar no item 22. No 22, agora, vai falar, colocar o finalzinho, que é a misericórdia de Deus, ela é infinita, mas, sem dúvida, ela não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação.
O culpado que ela perdoa não é misericórdia de Deus, né? Não é exonerado, ele não está isento. Deus não perdoa no sentido de isenção, né? Vai ser exonerado. Mas, enquanto não cumprir essas condições, sujeita-se às consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Então, Deus perdoa no sentido de dar novas oportunidades. Tá? E agora, pronto, para a gente fechar aqui, deixa eu ligar, deixa eu ver a hora. Tá, então, no caso, eu vou passar já para o nosso... Deixa eu ver o que eu passo aqui agora. Eu tinha um trechinho aqui da Lisbeth, que é um espírito sofredor, vou botar para vocês depois, que é a historinha que ela está contando também, falando que é essa história do arrependimento, né? E ela, no caso, eu vou botar para vocês assistirem depois, porque senão vão passar muito tempo. Então, vou dar uma paradinha para a gente poder agora pegar e comentar sobre isso, se tiver algumas dúvidas sobre esse assunto, para a gente começar o capítulo do estudo 9 hoje. Tá bom? Podem falar. Parabéns, Sul. Muito esclarecedor. Foi excelente. Anotei um monte de coisas para deixar aqui, foi ótimo. Obrigada. Eu vou mandar todos esses textinhos aí, porque isso aí foi juntando tanto do Céu e Inferno, mas e também foi da live lá, que essa parte de arrependimento aí a Tânia comentou. Só que também na semana passada a gente não pôde falar muito, né? Então ficou para hoje. Quer mais? Alguém tem alguma outra sugestão aí colocar? Me fez pensar em tudo que eu já fiz de errado na vida. Estou aqui, sério mesmo, sério mesmo. Fiquei só aqui, imaginando as consequências. Mas ficou bem claro agora, né? Porque nós estávamos comentando, parece que nós estamos falando, estamos questionando o Livro dos Espíritos. Não é isso? Está lá no Livro dos Espíritos, só que a gente, como colocaram aquele trechinho, os trechos anteriores falavam, entendeu? Eu sabia que eu tinha lido, mas é como a gente vai estudando o que vai sendo colocado, e não é possível, que tem tanto livro que fala isso, toda hora mostra que fulano estava desequilibrado, aí eles fazem programação, como é que mostra? E tem um livro, logo no começo, um desses primeiros livros aí, que eu lembro que o André Luiz fala, a maioria dos... Acho que não seja no mundo que é da história do Missionário da Luz, ele fala, a maioria dos encarnados não tem esse tipo de programação. Você fica lá vendo quem é a mãe, quem é o pai, quem não sei o quê, vai lá com o dedinho, mas não tem mesmo, são espíritos que estão já com o tempo, tanto que aquele espírito, ele já estava no plano espiritual, ou seja, Edmundo, sei lá, não sei quantos anos, e fazendo, ele tinha uma quantidade de gente que era amiga dele, que ele já tinha feito bem, coisa e tal, e ele estava querendo voltar para justamente quitar, reparar essa época, essa situação com esse casal. Não era porque ele tinha que voltar para isso. Estava lendo aqui também, tem uma. Lendo aqui, agora não estou lembrando qual é o. Tá no livro, depois eu mostro para vocês até o trechinho. Dois espíritos que estavam há muitos anos no plano espiritual, todos felizes, já estavam fazendo muitas coisas e queriam passar para um plano superior. Aí eles vão lá fazer o pedido para os benfeitores. E eles falam: olha, não é bem assim, vocês ainda têm coisa para resgatar. Mas como? Nós já estamos aqui, tranquilo, não sei o quê. Aí eles vão olhar lá, 500 anos antes, sei lá quantos anos antes, eles olham que eles fizeram os dois juntos, uma situação de pegaram e não sei quantas pessoas que eles acabaram, a pessoa foi morta pela mão deles caindo na altura grande, né? Não sei saindo de onde é que foi, não vou lembrar bem agora. Eu sei que por causa disso, eles acharam que não, que já estavam prontos para ir para o plano superior. Por causa disso, eles já aceitaram reencarnar como vindo da aviação, e eles aceitaram que eles iam ter um acidente de avião e que eles iam morrer no acidente de avião. Quer dizer, cada um escolhe do seu jeito. Poderia voltar para ser um cientista que fizesse alguma coisa pela aviação, mas eles escolheram passar por aquilo, porque eles queriam sentir, porque tem vezes que você quer sentir aquela dor para você pensar assim, bom, só assim não vou fazer mais. Então, se eu se sentir na carne mesmo, aí eu não faço mais, tenho certeza. Depende da cabeça do espírito, né? Da mente. Mas o básico é isso. Essa Lisbeth que eu vou colocar, ela fala, olha, meu sofrimento, o arrependimento, ele é inútil quando apenas é produzido pelo sofrimento, ela fala. E você tem que ter por base
a mágoa de haver ofendido a Deus. Então, o que é isso? É você sentir que você transgrediu a lei de Deus. E aí você fala, gente, mas eu fui contra, eu fiz tudo isso, estava na lei de Deus e eu errei. Então é do coração, não, estou arrependido, não vou fazer mais não. E aí nada, sabe? Arrependeu naquela hora. Então, de passar uns 10 anos, ou então você na outra reencarnação, você volta e faz tudo de novo. Porque no fundo você não, aquilo não foi para o seu espírito, eu infringi a lei de Deus. Tem que ser uma coisa muito profunda. Isso tem. É ver como. Dá licença, é ver como errado o que você achava que era certo. Exato. Aí você, né, chegou à conclusão que, olha só, eu achava que era certo, mas agora eu vi que eu infringi isso e do fundo do meu coração eu não quero fazer isso outra vez. Entende? Aí é um arrependimento que você quer consertar. É diferente. Você fala, desculpa, eu vim aqui, né, e fiz tudo errado, ou eu fiz uma coisa que você não gostou. Não é assim, é um negócio bem profundo. E aí você vai estar arrependido, que é mudar a mente. E isso já tinha apresentado da metanoia, já tinha essa tradução há muito tempo. E não é isso que o João Batista queria falar. Vamos nos arrepender, como bota lá na água, né? O batismo, né? Não é? O João Batista, quando vai, João, que estava batizando, quando ele leva o pessoal para batizar, ele falava que a pessoa tinha que fazer, acho que também usava a palavra conversão, que a conversão era essa, você mudar a sua mentalidade. Não é só se arrepender do que você fez de errado, é agora eu vou seguir a lei de Deus, que naquela época tinha outra, né? Tinha lá a lei de Moisés, coisa e tal, mas Jesus estava vindo, e quando Jesus traz todo aquele ensinamento, a pessoa vai perceber que era aquele caminho que tinha que seguir, sabe? Então, assim, muita coisa, tem muitos conteúdo, esse eu vou botar bastante depois para vocês abrirem no computador. O Sultane, Claro. Sultane, quando você teve um pedaço que você colocou aí, em que o primeiro item, né, seria dos espíritos que podem até escolher um corpo, e o segundo já era uma coisa assim, atraído pela hereditariedade e tal. E me ocorreu, não sei se talvez você já tenha lido, né, que você estuda muito, que os animais, eles, já foi falado, eu acho que foi você mesma, que encarna assim, direto, o princípio, né? O princípio inteligente, né? Acho que é isso, encarna direto. Mas acho que também isso deve acontecer com os espíritos mais atrasados, né? Também de ser uma coisa mais imediata. Dependendo da classificação do animal, né? A gente tem a notícia aí, até a Maíse Braga fala lá, que ela conversou com o Chico Xavier, e que os animais domésticos, os cães, os gatos, esses mais que são os que estão cada vez na sua escala, né, mais evolutiva. Os domésticos são aqueles que já estão conseguindo, têm mais inteligência, né? Mesmo sem o raciocínio lógico do humano, eles ficam uns 4 meses. Ela falou 4 meses, outro dia escutei outra coisa, mas assim, eles ficam algum tempo ainda, aquela formação dele, né, de espírito ali, junto dos donos. Tanto que o Divaldo já via cachorro desencarnado, o Chico também via, né? Ele mesmo falava que a cadela dele estava junto dele. Então, eles passam um certo tempo. Mas esses espíritos que, por exemplo, o animal é de um espírito que tem uma força grande, como o Chico Xavier. Então, aquele magnetismo dele conseguia manter aquela força daquele animal por um certo tempo, tá? Então, nada disso é muito colocado, não existe nada disso nos livros de Kardec, tem mais os livros que vieram depois. Eu falei de espírito humano, de encarnar, reencarnar igual o espírito de animal. Você está falando assim, de animal, não. Por então, serem assim, muito atrasados. Mas vai faltar ser uma coisa mãe e pai, imediata. Né? Aí tem que faltar mãe e pai, né? Tem que arrumar mãe e pai para isso. Então, não é assim tão imediato. Acontece, sim. Mas eu já li isso em algum lugar, dessa reencarnação muito rápida devido à dificuldade do espírito de lidar com o mundo espiritual. Eu também já li, só que isso depende de 1000 fatores. Vai depender do espírito, se sim, mas tudo, né? Depende, né? Mas também, assim, fatores. Morreu e entrou, já não tem. Aí já não tem como, porque também não é igual animal. Só tem que estar muito primitivo para acontecer isso. Mas nem na época também tem que ter a fase, né? A fase tem que ter, vai desencarnar. Né? Vai ter um tempinho. Agora, tem sim espíritos que vão ser logo colocados, né? Que aí eles querem aproveitar logo, mas tem 1000 fatores. Então, a gente nunca pode
Por isso que ninguém sabe, né? Tem milhares de encarnações, de Não, eu estou reencarnações. colocando assim como existe essa situação também, né? Também, também tem. Eu já li isso também, mas só que assim, É uma deve ser. possibilidade que existe. Mas também deve ser pouco raríssimas vezes, porque realmente vai ter que ter aquele pai, aquela mãe, aquilo tudo, já porque os próprios que estão programando, eles têm que achar onde vai colocar esse espírito, né? E aí não é sair colocando em qualquer lugar, porque nenhuma programação é feita de qualquer maneira. Sempre tem lá do plano espiritual, dos benfeitores, alguma Mas deve ter programação. as preparações assim mais delicadas, Tem, não, mais claro. cuidadosas, e deve ter as que vão Cuidador. assim porque Você vê não há essa necessidade do cuidado, Exato, né? exatamente, que nós estamos falando. No livro Missionário da Luz, vai ver tudo delicadinho para o Segismundo reencarnar. Aquele é um caso de extremo cuidado. Já outros tipos, a gente nem. Eles falam, como eles falam, automaticamente, hereditariamente, porque é assim, entrou, né? Vamos lá, Bia, fala, você que gosta, não vamos perder muito tempo aqui. Não, então, só pontuar, né, sobre essa questão da expiação, né? Essa semana eu vi uma palestra do Haroldo, aí ele falando justamente que o espírito escolhe a prova para justamente ele ter aquele ponto de vista, né? A prova não, a expiação, né? A prova eu já não sei, mas a expiação. E aí, por exemplo, aí ele cita, né, os espíritos já evoluídos, né, já puros, eles têm. Por que que eles têm tanta consciência? Porque eles já passaram por todos os pontos de vista. Então, eles entendem todos os pontos de vista daquela situação, daquela expiação, né? Então, a evolução, ela se dá assim, né? Eu lembro dele explicando isso. Eu acho que eu escutei também esses dias o Haroldo falar alguma coisa assim. Que às vezes a gente fica escutando as rádios, passa sempre a mesma palestra, né? Mas isso Uhum. aí eu acho que a gente agora deu para dar uma clareada, né? Tanto quanto as provas, quanto a expiação e a reparação, arrependimento, expiação e reparação. Com esse foco que está bem explicadinho. Mas, gente, está tudo no livro, ó, Céu e Inferno da FEAL, tá? Isso aqui, ele é comentado, o livro. Não dá para ver porque eu tenho... Não dá para a gente ver, mas ele é comentado. Então, assim, quando ele bota lá em cima o que Kardec falou, aí tem uma nota, que aí ele vai explicando, porque sempre lembrar que Kardec deixou claro que nós, vai falar hoje no capítulo, já, nós que produzimos todo o nosso futuro está na nossa mão, né? Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção. Se está passando alguma coisa agora, percebe, porque já semeou antes. Falar, não tudo você cria. Cada palavra, cada pensamento, cada ação, você está criando o tempo todo. Então, por isso que a gente sempre alerta aqui, né? Para a gente prestar atenção nisso. Bom, vamos lá. Quero colocar agora para vocês o texto, vou ler um pouquinho, porque hoje eu quero botar um pedacinho do... Tá aqui, capítulo 12. Um pedacinho de um vídeo da Jussara. Vamos ver se vai dar sim. Então, hoje o capítulo é o 12. Nós estamos no estudo 9. A pergunta foi, do Livro dos Espíritos: que consequências tem para o espírito o aborto? E a resposta é uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. A partir do 2º, capítulo 7. Então, começando o capítulo hoje, Miranda vai falar. Prosseguiam as valiosas explicações ante os quadros vivos, que eram as pessoas que eles estavam vendo lá nos quartos, né? As mulheres lá, internadas, nos quais absorvíamos indispensáveis conhecimentos para a própria iluminação. Confirmávamos que o homem é o juiz de si mesmo, recolhendo da atividade em que se envolveu os frutos merecidos da plantação realizada. A reencarnação assemelhava-se como uma escola de recuperação, na qual os espíritos se aprimoram, mediante cujo labor recuperam o patrimônio da paz mal baratado nas aventuras da insensatez e da perversidade. Cada homem é a soma de suas realizações. Então, isso aqui o Miranda está falando aqui, nesse livro, está chegando a essa conclusão, só que no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz Chico Xavier, publicado em 54, bem antes desse aqui, que esse aqui é 70 e pouco, né? 74, se não me engano. O ministro Clarence já falava: nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós vamos herdar o que a gente fizer. Cada homem é a soma das suas realizações. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então,
quem falou primeiro aqui, eu procurei bem lá aqui na internet, nos textos que tinha, pelo que eu achei, foi em 54, ministro Clarence, que depois várias pessoas vão repetir essa frase, né? Se nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas eu achei aqui o do Clarence. Bom, continuando o texto do Miranda, ele fala: na problemática das enfermidades mentais, melhor se desvelam as paisagens íntimas de cada ser, uma vez que um positivo do resgate exige da organização fisiopsicológica a exteriorização dos abusos e crimes perpetrados anteriormente. Ninguém se exime às consequências da culpa. Esta esculpe na tecelagem sutil e poderosa do perispírito o de que tem necessidade para anular o gravame. Então, a culpa vai esculpir no nosso perispírito o que a gente precisa para anular essa situação que a gente errou, que agora está sentindo culpa, né? Então, Bezerra agora vai contar que o Bezerra indicou para eles uma enferma de aproximadamente 25 anos, que dormia, anestesiada, pelo sedativo utilizado fazia poucas horas. Ressonava ofegante, traduzindo e disfarçava o mal-estar. A Miranda pergunta: não se trataria de algum pesadelo? E o Bezerra responde: certamente. Ele falou: essa ocorrência decorre de algum encontro espiritual infeliz, na qual se vê perseguida? Aí o Bezerra fala: poderia ser. No caso dela, porém, encontra-se a dormir espiritualmente. A continuidade dos fortes sedativos, o processo de assimilação perispiritual, prostam-lhe também a alma aturdida. Então, que já é outra afirmação diferente do que a gente escuta, que a gente já escutou, já leu várias vezes, que o espírito não dorme. E aqui ele bota bem claro, está dormindo espiritualmente, o perispírito assimilou. Olha que coisa interessante, né? Nunca escutei isso em outro lugar, mas o perispírito vai assimilar o sedativo e a alma também prostou-se, tá? Eu já li alguns pedaços, aparecem algumas observações dessas no livro do Miranda, mas aqui está bem explicadinho. Bom, no entanto, fenômenos inconscientes produzem sonhos desagradáveis, por automatismo psicológico, que são fruto das recordações impressas nos labirintos da memória perispiritual. Ela está na memória dela do espírito. Aí ele vai contar. Essa é a nossa irmã Angélica, cuja distonia nervosa começou a partir dos 14 anos de idade, agravando-se a pouco e pouco. A princípio, suas crises eram amenas, tornando-se mais a miúde nos últimos dias. Tem alguém com o microfone aberto aí. Vou mutar, acho que é a filmar. Então. Aí vai mostrar aqui uma figurinha que estava até na exposição da Jussara, que depois eu vou trazer aqui, mas ela colocou isso aqui, ela dormindo, né? Tendo os sonhos perturbadores, e eles olhando. Aqui não se mostra qual que é o Miranda, mas é um desses é o Miranda, o outro é o Bezerra, e o outro é alguém que está com ele, que eu não me lembro mais os nomes dos que estavam com eles. E aí o doutor Bezerra continua falando. Ela é portadora de uma psiconeurose de natureza histérica, em longo curso, a caracterizar-se por ataques violentos de psicastenia dolorosa. Esse termo é um termo obsoleto da psicopatologia. Significa enfraquecimento do psiquismo, que conduz a certos sintomas neuróticos, como angústia, atos compulsivos e obsessões. Bom, aí Zé continua. De início, as síndromes eram bem perturbadoras, em que ela experimentava rudes embates, dos quais saía triturada emocional e fisicamente, tornando-se condicionada por impressões profundas da personalidade desequilibrada, vem caminhando na direção da loucura. O tratamento a que se vem submetendo, felizmente, ser-lhe-á muito salutar. E porque a mãe dela, é credenciada por expressivos títulos de enobrecimento moral, sua interferência pela oração fê-la receber a assistência de generosos benfeitores do nosso plano, que a vem auxiliando no Ministério da Recuperação. Então, aqui é mais uma mãe intercedendo pela filha, ela tem, né, uma autoridade moral, enobrecimento moral, e pode, né? Aí também nós temos que entender o seguinte: aí a pessoa fala, mas tem essa hierarquia espiritual? Tem, sim, a hierarquia de acordo com a sua autoridade moral. Quanto maior a autoridade, mais você tem condições, inclusive, de poder orientar os outros, lógico. Então, ela, com essa, já deve,
quantidade de evolução que ela tem, ela está pedindo, né, intercedendo pela filha e está recebendo assistência dos benfeitores do plano. Aí vai continuar explicando algumas entidades perniciosas que a martirizam, a menina, né, a Angélica, o nome dela martiriza a Angélica, utilizando seu desequilíbrio, deverão corporificar-se por seu intermédio. Mais tarde, caso esteja disposta à maternidade, cessada a doença atual, o que se carregará de consolidar-lhe a cura, ficando assim liberada em parte dos pesados débitos. Então, tem alguns espíritos, tá, que estão candidatos aí a ser filho dela, corporificar-se, se ela for ficar disposta à maternidade, porque também eles fazem o planejamento, mas é aquele lance. A pessoa pode mudar tudo. Você muda que é o seu livre-arbítrio. Aí faz tudo errado, volta, faz tudo de novo. Então, se ela estiver disposta, tudo certinho, quando a doença agora cessar, porque, né, estão organizando para isso, ela pode ser mãe e vai, assim, se libertar dos seus débitos. Vamos ver o que aconteceu para ela ter quais foram os débitos para ela ter vamos dizer, esse conserto, essa reparação. Agora, o Bezerra vai chegar perto da Angélica e vai tocar no centro cerebral, ou seja, frontal, com a mão dele, contato com a mão poderosa. E aí vai impregnar de coloração específica, passando a vibrar singularmente. Depois ele aplica no centro coronário o mesmo recurso, que é o passe, né? E logo após o genésico. Eu achei o desenhozinho aqui para todo mundo ver. Você vê, o frontal, que é o cerebral, é esse, ele começou por aqui, depois ele vai no coronário e foi no genésico, tá? Então, ele pegou esses centros. E esses centros ativados habilmente, fazendo isso, os filamentos coloridos foram acionados por uma energia especial que passaram a vitalizar os demais centros. Então, esses daí já colocaram, e isso tem um movimento, né? A vitalizar os outros centros. Aí, no caso, temos os 7 centros principais, que também são chamados de chakra, né? E que foram acionados por essa energia especial, aí foram se acendendo como lâmpadas mágicas, nas quais tonalidades variadas oscilavam em caleidoscópio, circulando e vibrando numa irrigação por toda a aparelhagem fisiológica, agora luminosa aos nossos olhos, como se as artérias, as veias, os vasos estivessem percorridos por desconhecido gás neon, que se exteriorizava em todas as direções. Nos núcleos de força perispiritual, as cores eram mais intensas em círculos concêntricos sucessivos. Aí a paciente se agitou mais fortemente por um momento, sem despertar, e logo depois se acalmou. Assim que o Bezerra fez todo esse tratamento aí. Quando ele desfez o circuito provocado pela sua energia, através do centro coronário, que é do alto da cabeça, passaram a diminuir as fulgurações, que se reduziam consideravelmente, ficando debilmente, foi diminuindo a cor, ficando debilmente lampejantes. Aí o Bezerra continua a contar a história. O caso dela, que é a histeria. Né? Então, a histeria já era conhecida desde remota antiguidade. Fenômenos psíquicos, por serem ignorados, muitas vezes foram confundidos com ela, como reciprocamente. A mesma coisa, confundir o psíquico com a histeria e a histeria com o psíquico. Por muito tempo acreditou-se que a histeria estava vinculada exclusivamente às questões uterinas, porque hístero é útero, então o nome foi colocado por causa disso. Achavam que era questão uterina, o que a tornava imoral e pecaminosa. E Freud, ao conceber as bases da psicanálise, discordou através de razões fundamentadas que ele estava estudando, constatando estados histéricos também nos homens. Então, o homem não tem útero, então, aí falou que não era problema vinculado ao útero. Né? Bom, o debate em torno do subconsciente desde então vem sendo grande, hoje ressurgindo sob a designação de hiperestesia indireta do inconsciente, entre os modernos adeptos da parapsicologia, partidária da psicologia sem alma, porque aí eles não usam o conhecimento do espírito, né? É onde perde, porque poderia ter muito mais tratamentos dando certo se a pessoa usasse esse conhecimento. Então, ele diz aqui, o Bezerra termina dizendo que não nos cabe dúvida quanto à fragilidade de tal enunciado. Esse enunciado aqui da psicologia sem alma, desde que temos a evidência da sobrevivência ao túmulo e do intercâmbio entre as duas esferas de atividade, a espiritual e a material. Aí vai contar a história dela agora. A Angélica vem de um passado moral pouco recomendável. Jovem e atraente,
aos primeiros dias do século XX, né, que ele está contando no passado, século passado, consorciou-se por imposição paterna com o homem a quem não amava, mais idoso do que ela, o que lhe constituiu inominável martírio. Seu consorte, impossibilitado para o matrimônio, confidenciou-lhe o problema que o afligia, prometendo regular liberdade, desde que se mantivesse as conveniências sociais para ele relevantes. Tal conjuntura afetiva já constitui uma medida coercitiva de que se utilizava a vida, ou seja, as leis, a programação para ela, tá? Porque ela veio já para poder casar com esse senhor mais velho, para ele tendo esse problema, porque já era para ser coercitivo, a fim de discipliná-los, os dois, corretamente. Mas ela devia ter aproveitado, portanto, essa oportunidade, mediante a austeridade moral, que a levaria, que daria a relevante posição espiritual. Isso, porém, não se deu. Acobertada pelo esposo insensato e leviano, tombou em quedas sucessivas, ocultando os frutos das dissipações por meio de infanticídios impiedosos, que se repetiram por 4 vezes consecutivas. No último aborto, ela foi expulsa do corpo através de hemorragia violenta. Ao despertar no além, reencontrou aqueles que impediram de renascer, passando a sofrer aflições, injúrias e rudes perseguições. Ou seja, estava sendo obsediada, desencarnado, obsediando outros desencarnados. Aí o Bezerra comenta que, infelizmente, essa conduta ainda hoje é corrente. Apagar o erro por meio de maior crime, isto é, ocultar o ultraje moral incidido no aborto delituoso, destruindo quem não tem culpa da leviandade, que seriam os espíritos que iam reencarnar. A lei, porém, sempre chama a necessárias contas todos os seus arbitrários desrespeitadores, como estamos verificando. Então, vocês veem que isso foi na vida anterior dela. Ela agora reencarna e não está sabendo de nada disso. Mas ela reencarnou como? Um espírito culpado, com a culpa forte. E, através de um processo muito complexo, que ele não explica, fixou no centro coronário, isso é culpado, ela ficou guardando isso, né? Que isso é tudo ligado ao perispírito, no centro coronário, onde se situa a epífise, a veladora da sexualidade, ela fixou esses abusos anteriormente cometidos, que foram sendo revelados à medida que a puberdade ativava o centro genésico, que é aquele que está ligado aos órgãos sexuais. Então, à medida que ela ia crescendo e os hormônios iam ativando aquilo, aí foi dando esse problema aí físico, psíquico, né, parte espiritual também, porque tudo foi modificando no organismo também a parte mental dela. Então, isso produziu o estado atual. E, simultaneamente, fazendo que a memória dos sucessos, daqueles sucessos infelizes, começasse a transferir-se do inconsciente profundo para o consciente atual. Então, saindo lá de dentro do espírito e vindo para a mente dela, em forma de tormentosas crises evocativas das sensações experimentadas nas pavorosas regiões de dor de onde provém. Então, ela começou a ter essas, no que ela não está sabendo, lembranças do tempo que ela estava desencarnada e que estava sofrendo toda aquela... Porque, pelo que está falado aqui, esses espíritos não estão lá esperando para ela poder ser a mãe, né? Acabamos de falar isso lá. Mas agora, não explica como, eles estão aguardando, talvez essa mãe está conseguindo que eles tenham sido acolhidos, estão lá aguardando, coisa e tal, porque ela pediu lá os benfeitores, que a gente deduz aqui, mas a mente da pessoa, a mente da menina, está com 20, né, 20 e pouco, 25 anos, se não me engano, não falou, né? Ela sofreu com isso tudo, com essa culpa, e não sabe por quê. O inconsciente possui, portanto, fatores preponderantes, não, porém, exclusivamente dessa encarnação, conforme desejam estudiosos materialistas, que apenas percebem os efeitos sem aprofundarem as causas. A Miranda pergunta, ela será uma obsediada no sentido lato da palavra? E o Bezerra diz que sim. Aqui, porém, a obsessão é efeito, consequência natural da sintonia da mente endividada com as mentes de suas vítimas. Tá vendo? Ela está na sintonia com a mente das vítimas. Mas eles não estão ali atacando ela. Então, aqui, na paciente, as distonias psicofísicas já estão instaladas nas zonas fisiológicas pela consciência culpada, em forma de sintomas que lhe constituem a histeria. Aí o benfeitor aplicou passos especiais
E aí o Miranda falou que ficou meditando, procurando entender as sutis vinculações, causa e efeito na histeria, na obsessão, na loucura e na possessão. Gente, acho que dá para botar, são 6 minutinhos, muito válido, ela vai falar sobre a culpa. Eu quero colocar aqui rapidinho para a gente esse... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar porque eu não botei o som. Share sound. Rapidinho aqui a gente vai escutar a Jussara, que foi que fez essa explicação. Conceito nesse trabalho todo. Essa é a Katulon. Kato é uma poliglota húngara que aprendeu 16 idiomas sozinha, sem professor, no E aí nós vemos um trabalho excepcional que a benfeitora Joana de Ângeles faz, nos trazendo também sobre causas psicológicas da culpa, nos trazendo, principalmente nessa obra, são várias as obras, mas nós usamos como base Conflitos Existenciais, capítulo 6, onde ela coloca também essa origem, de onde vem toda esses desequilíbrios que são gerados pela culpa. Então, a culpa, ela pode estar relacionada ao nosso passado, às nossas vidas passadas, aos atos que nós praticamos, né, que fica gravado na nossa memória, que vai nos acompanhar até que nós passemos por um processo de retificação. E, obviamente, no presente, na nossa existência atual, porque também nos explica a mentora nesse capítulo do Conflitos Existenciais, que muito da culpa que nós trazemos também pode ter sido gerada na infância, pode ter sido gerada também pelos arquétipos daquilo que nós aprendemos na nossa sociedade. Então, para aqueles que vamos dizer, professam uma religião de que tudo é pecado, de que tudo vai levar a retaliações. Então, os nossos comportamentos, né, de seres ainda pertencendo a uma categoria de mundo espiritual de provas e expiações, não é condizente com aquilo que nós gostaríamos de ser, e obviamente carregamos todas essas culpas, né, ou culpas que são colocadas por nossos pais, porque de repente nós não ajudamos nas tarefas da casa, ou não ajudamos no cuidar dos nossos irmãos e irmãs que são menores, todos esses processos que podem nos gerar também esse processo traumático, né, que não nos deixa nos liberar de alguma forma, porque vamos estar constantemente nos martirizando em relação àquilo. Então, como ela fala, né, a do passado vem de uma sombra escura, daquilo que está na nossa consciência, né, e que só realmente o resgate, né, a reparação vai poder nos ajudar, e aquela que como nós falamos, tem origem na infância também, decorrente da educação que nós recebemos. Ela acaba sendo o resultado, nos fala a mentora, da raiva que nós vamos sentir por nós mesmos, são as nossas próprias frustrações, porque nós estamos dizendo que fizemos atos errados e desta forma não nos permitimos assim ter uma vivência mais equilibrada, né? E vejam que no caso de existências passadas, né, ela preexiste essa nossa vida física, ela vem realmente daquilo que nós realizamos em relação ao nosso próximo a uma situação, ou às vezes até nós mesmas, que geram um conflito de consciência. Então, nós trazemos na nossa memória espiritual todo esse processo, todos esses gravames cometidos que realizamos, né? Agora, aí começa o quê? Um processo de remorso, que é importantíssimo para essa identificação do erro, porque enquanto nós não acharmos que estamos agindo
de maneira que não é condizente com as leis da natureza, com a lei do universo, com a lei de Deus, nós não vamos dar espaço para sequer nos preocuparmos com esses atos menos felizes. Mas esse processo, o primeiro processo de remorso, ele tem que ser seguido da coragem, porque aí nós temos que nos dedicar à reparação, né, daqueles conflitos que existem em forma de lembrança inconsciente, muitas vezes, porque como é que nós vamos, né, nós não lembramos exatamente o que nós fizemos, ou a maioria das vezes nada, né, daquilo que nós fizemos em encarnações passadas. Então a gente traz essa angústia. Eu me lembro uma vez, no nosso centro espírita, uma pessoa que chegou e muito mal, muito desalentada, dentro do atendimento fraterno, nos confidenciando que vivia uma situação dentro da sociedade extremamente favorável, com o lar, com os filhos, na vida profissional, nas questões de saúde, familiares todas, e ela sentia uma tremenda depressão e não merecedora de todas aquelas benesses, né? Então, nós vemos que fica um quadro muito claro de que existe algo mais profundo nessa alma que sofre agora, que se relaciona às questões do passado, porque no presente ela não tinha motivo algum para se sentir daquela maneira, né? Então, isso gera essa culpa, essa angústia. Aí, quando as coisas negativas acontecem, ou às vezes nós entramos num processo de autossabotagem para que não nos permitirmos assim sermos mais felizes, porque nós assim tem alguma coisa que diz para a gente que a gente não merece. Então, aí ela coloca o vídeo, né? Deixa eu ver que aqui termina, está faltando o finalzinho do capítulo. Ela botou a história da culpa aí. Tem mais 2 textos aqui, mas dá para falar aqui também que eu tirei dessa explicação dela, que nesse silício mental você fica ali se culpando. Então, tormentosa a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-a com a sua insegurança. Tudo quanto lhe acontece negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido como sentimentos necessários à reparação. Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural. Um quanto o outro, sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. À medida que é introjetada a culpa, né? Porém, a culpa assenhoreia-se da emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa. Um outro aqui que ela colocou também em outro slidezinho, que o texto vai ficar muito grande, né? Ela fala que há uma culpa saudável. Isso é Joana, né, que está falando. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos, quando estes não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Aquela história que a gente tem que trocar a palavra, né? Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade, à natureza. Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. Então, o importante é trocar o quê? Culpa por responsabilidade e não persistir no erro. Terminamos o texto do capítulo, quase consegui colocar tudo. Agora vamos comentar aí. Temos alguns minutinhos. Vamos lá. Vinte minutos para comentar. Tânia, eu estava aqui numa dúvida. E a ansiedade, hein? Onde é que ela se encaixa nisso? A ansiedade.
A Será ansiedade? que também, será que tem alguma coisa a ver também? Se a sua ansiedade, aquela coisa do que vem, do que está por vir, será que isso também não tem alguma ligação? Então, Uma Dina, dúvida que eu tenho. pelo que Você eles sabe alguma colocam aqui, coisa? tudo que você puder imaginar, não só ansiedade, qualquer tipo vamos dizer, situação que você tenha psicológica, pode estar associado. Não estou falando que pode estar. Você viu que ela falou, Jussara, que pode ser coisa da sua infância, que você pequenininho, teus pais faziam, você cuidar dos irmãos, ou então brigava com você por uma coisa. Então, pode estar associado à seu passado durante a sua infância, como Ah, a existência passada. E elas se ela transformam. enfatizou bem a culpa, né? Ela enfatizou bem a culpa, mas Porque a está colocado, ansiedade também tem alguma coisa a ver, o capítulo tem um está falando pouco só de de... culpa, né? A ansiedade seria É, uma outra detonada. Em vez de você ficar com toque, você vai ter ansiedade, né? Ou então você ficar com é, remorso. Aí o caso dela, o cara estava denotando uma histeria, porque juntou com a história dos abortos. Então, pode ser também, né? pode Ansiedade ser, pode não. E ser. pelo que o doutor Bezerra fala, tudo tem É, alguma origem. Porque se você não vai desenvolver uma falta de. Aí seja qualquer problema na saúde, tanto físico quanto emocional, mental, você não vai desenvolver isso se você não tiver isso numa diferença sua de passado. Nada acontece porque surgiu. Então, se você já tem vamos dizer, uma fragilidade, né? Uma fraqueza no seu organismo, seja ele tanto físico como emocional, mental, ali no caso, que está no seu perispírito, ele vai aparecer de alguma maneira. Tanto que você vê, começou quando tinha 14 anos, depois continuou, estava guardado da outra existência e veio vindo. Aí começou a adolescência, os hormônios saíram, e aí, nesse sentido dessa menina. A história da outra já era diferente. Ela já tinha uma. Você vê que ele está contando que elas não estão como ser só colado nelas ali, não. Essas que estão aparecendo, elas estão com problemas sérios antigos. Você vê que a Esther, aquela que começou no começo do livro, ela está lá no mesmo quarto, ele deixou ela por último. Ele está contando casos de cada uma, porque cada uma tem uma doença diferente. E todas isso estão mesmo. associadas, todas, ao passado. Ao Todas, passado. no caso aqui, os passados de outra encarnação. Mas eu sei que a Jussara colocou ali, acho que a Jussara é psicóloga também, que também tem essa história pode detonar, ser um gatilho, alguma coisa que aconteceu com você quando era pequeno. Então, daí vem a ansiedade, que aí você fica querendo agradar todo mundo, querendo fazer as coisas, e aí fica ansioso por fazer as coisas, que a ansiedade está muito ligada ao futuro, está ligada no futuro. Então, sempre tem aquela história, você pensar no que vai acontecer, ou você querer fazer uma coisa para. Então, sempre aquela história do futuro, a ansiedade. Então, a pessoa pode ter isso já guardado no seu perispírito de alguma situação, né, na sua mente, porque está no espírito, a mente está no espírito. O cérebro não tem nada a ver com o que está no nosso pensamento, que o pensamento está na mente. E isso está guardado em tudo. Aí vem de novo, ressurge, tem um gatilho nessa existência e você começa a ficar ansioso. Aí você passa, estou ansioso por quê nessa vida? E não leva em conta que pode ser alguma coisa dessa, mas também pode ser coisa do passado, que você acabou fazendo alguma coisa que, em função do presente, você ficou tão desnorteado, desequilibrado. Tudo é possível. Sempre pode ter essas causas, sim. Pelo menos o doutor Bezerra fala. É. Não, você tem razão. Obrigada. Eu não estou conseguindo pegar. Deixa eu pegar o texto aqui para ver se eu olho mais. Citânia, Tá. Citânia, a ansiedade é medo, né? Medo do futuro, né? E acho que isso está bem ligado à culpa, né? Quem sente culpa, sente porque sabe que agiu de forma errada, né? E tem medo de quê? Né? Da consequência. Então, a ansiedade está muito ligada à culpa, porque a ansiedade não é uma preocupação com o futuro, é um medo mesmo do futuro, é um medo de não ser capaz, de não conseguir, e do que é desconhecido mesmo, né? Então, a ansiedade está muito ligada ao medo. Agora, achei interessante duas coisas aí que você falou. Uma da doença, como você. Na outra aula, você falou nisso claramente, que toda doença é uma consequência, né? Toda doença. E a outra coisa me fugiu.
Me fugiu agora. O que você falou agora. Nesse A livro, da culpa está relacionada à raiva, cada né? caso tem o seu Que caso, né? O caso dela aqui, ela está relacionada com a culpa. você colocou alguma coisa aí que isso estava escrito, que a culpa está relacionada à raiva por saber que fez coisas que não estavam corretas, digamos assim. Alguma coisa, algum trecho aí que você colocou aí falava exatamente isso. Da culpa está relacionada com a raiva que a pessoa tem de si mesma. Eu estou procurando aqui. Não me lembro onde é que foi, onde mas tem apareceu aí. nesse texto aqui, eu não estou achando a palavra raiva, não. Pode ter Mas sido antes. já apareceu, sim. Pode ter sido naqueles textos Foi agora bem anteriores. no final. Foi bem no final. Não, pode ter sido lá no... só se foi a da... consciência, raiva... peraí. Deixa eu pegar aqui que eu achei. Foram as últimas palavras. Então, vamos lá. Na paciente, as distonias psicofísicas já estão instaladas nas zonas fisiológicas pela consciência raivada. Você falou e eu nem prestei atenção. Em forma de sintomas que constituem a histeria. Realmente, eles nem comentaram isso aqui, mas está colocando aqui. O raivada aqui, Mas foi em engraçado. outro trecho. E foi em outro trecho que fala mais diretamente. Eu só botei aqui no Word a palavra, localizei, só Mas eu achei apareceu isso esse. interessante. Apareceu esse aqui, dizendo que ataca Relacionando pela consciência raivada. Está a colocado aqui culpa sim. ser uma consequência da raiva. E aí, no final, ele termina. Esse foi o penúltimo parágrafo, depois ele fala que ficou pensando nessas vinculações causa e efeito, na histeria, obsessão, loucura e possessão. Mas a consciência raivada, que você falou e eu li, nem prestei atenção, porque também ninguém comentou sobre isso. Interessante essa palavra aqui. Depois até vou procurar saber direitinho, porque realmente está aqui colocado. É como se a pessoa ficasse com... Como você falou, que na verdade ela fica... Pô, para que eu fiz, né? A pessoa acaba... Às vezes você está sem saber, mas você fica chateada com você mesmo. Não precisa chegar ao ponto de ter uma raiva, mas você pode chegar ao ponto de ficar muito... Poxa, eu não devia ter feito isso, podia não ter feito, né? Mas quando a gente faz alguma coisa que a gente acha de muito errado, a gente fica com muita raiva da Mas que gente. raiva! A gente Isso aí, fala, mas que acho raiva! que a raiva vem primeiro do que a culpa. A culpa já vem depois, mas a primeira coisa eu acho que é a raiva mesmo. É um modo de a gente falar também, que às vezes não é uma raiva profunda, é uma irritação com você mesmo, é falta de paciência. Não, é a raiva consigo mesmo, não é com os outros, não, é consigo Não, eu digo mesmo, assim, né? às vezes não é uma raiva com aquela que você está com, que a palavra raiva mesmo mostra, às vezes é uma sentir irritação raiva. que você mesmo não se tolera, mas pô, não é possível. Mas aqui no De novo. nesse finalzinho está falando isso, consciência raivada. Realmente eu não tinha prestado atenção. Eu até sublinhei, mas... Não, mas fala antes também. Fala Não, antes. aqui eu botei no Antes localizar, disso. só aparece nessa última coisa. Eu localizei aqui no Word e não tem, não. Pode ser, tem sido nos outros arquivos que eu mostrei, mas eu acredito que não. Não, Aqui no que aquele vídeo que você colocou. Pois no vídeo aí, no vídeo tem que ver o vídeo novo. Nesse textinho aqui. Eu acho que foi lá. Deixa eu ver aqui nas Eu palavras. acho que foi lá. Que faz a ligação entre porque aí a Jussara raiva de mostrou si lá. mesmo com a culpa. Exatamente, foi lá sim, porque aqui nesse texto nosso não tem. E aí talvez sair, agora só escutando de novo o vídeo para poder ver. Porque nesses dois slides que estão aqui, que estão nesse Word que eu vou enviar, não tem. Então é isso aí, a gente está vendo que tudo, porque você veio e fala, esse é o primeiro livro que começa a falar, né, que ele está colocando Bezerra trabalhando e tudo, ele vai falar isso em todos os livros, gente. Por isso que o pessoal que fala, não, essa doença não pode ter causa espiritual. Todas têm. A causa espiritual significa que você tem uma coisa guardada no teu espírito que ele vai transformar em algum tipo de doença. Porque a doença não aparece de repente, você tem que semear para você colher. Se você é a pessoa que semeia sempre coisas boas, e aí a gente vai chegar no momento que a gente está semeando e vamos conseguir isso, você não vai ficar tendo doenças, problemas mentais, emocionais, né? Não vai acontecer, porque você vai estar já com tudo para trás limpo,
já deu uma faxinada geral, é o caso dos espíritos superiores, espírito puro. Aí não tem mais nada, né, para resgatar, reparar, já passaram aí milênios fazendo isso, e agora não aparece doença, tanto que na sequência dos mundos, nós estamos no segundo ainda, né? Nós estamos aqui passando expiação porque estamos no mundo de provas e expiações, mas que é mais mal do que bem, predomina o mal. Então a gente fala, esse mundo é assim mesmo, nós estamos na Terra, planeta de segundo nível. Terceiro, na regeneração, vai ficar meio a meio. Nós ainda vamos estar regenerando, fazendo a parte de reparar nossas coisas. Lá no quarto, que é o mundo feliz, que não é o celeste ainda, a gente vai ter já mais o bem do que o mal. E aí, no caso, aí já vamos estar nós aqui, espero, né, que todos nós aqui estejamos já na fase que a gente não vai ter mais que ficar espiando o passado, porque aí já deu para passar bastante tempo dando uma limpada, reparando, né, arrependendo, espiando, reparando, e aí não vai aparecer doença. Então, as doenças vêm por consequências de semeaduras antigas. Elas estão no seu perispírito, eles falam isso toda hora também. Em alguns momentos vai aparecer isso, nesses livros do Miranda, no livro do André Luiz. Então, ela está no espírito. Agora, de que maneira? Às vezes está pouquinho, aí a pessoa agrava tudo nessa vida, nessa existência, que é o caso aí que falou, você passa uma existência com tudo desequilibrado, desnorteado, a cabeça fica pior ainda, então você já tinha uma coisinha pequenininha para ter um desequilíbrio mental, e aí você acaba fazendo erros e mais erros e pronto. Desequilibra tudo, sai dessa vida perturbada, já se mete com droga, alguma coisa diferente, então você piorou, agravou seu débito, mas já tinha alguma coisa no espírito. E o doutor Bezerra fala sempre, ele sempre solta essa frasezinha, que está no espírito, aí, no perispírito, lógico, né? E aí nós vamos ver as consequências. Cada caso aqui, todos os casos que ele contou, tem coisa no passado. Aí, está tudo no passado? Não, pode ter mais coisa nesse presente também. No caso dessas meninas aí, todas coitadinhas. Então, aí a gente vê, não tinha nada, é outra existência, né? A outra também não tinha nada nessa, a pessoa já é doente desde novinha, a outra ainda teve um pai, no estudo passado, o pai e a mãe ainda eram com raiva dela, né? Eram desafetos, o pai tratou mal, a mãe foi maltratada por ela, exigência, tratou a garota mal também já estava indo o quê? Já estava depurando o espírito para desencarnar e, bom, já fiz a minha parte. Se os espíritos, pai e mãe, não foram bons, o problema foi deles, né? Eles é que não aproveitaram a encarnação para chegar, desenvolver o amor com aquele espírito, que era daquela outra menina, a Viviane, né, se eu não me engano, e sair daqui melhores. Mas a menina conseguiu, que ela superou aquilo tudo, com resignação, né? Ela estava doente lá, debilitada, né? Debilitada lá, e você iria desencarnar. Essa aqui já está com outro caso. A mãe, uma autoridade moral, uma hierarquia que está conseguindo pedir por ela, porque a menina também, você vê, ela não sabe de nada do passado. E aí, se ela conseguisse melhorar, a mãe pedindo, ajudando, questão, ela ainda vai ser mãe e vai trazer aqueles espíritos que ela não deixou encarnar daquela vez. Não sei se vão vir todos os 4, né? Que ele mostrou que tinha 4, mas que ela traga alguns, que ela se enobreça como mãe, entendeu? Aí tem o amor, o carinho, e tudo isso vai sendo levado em conta. Então, nós vemos lá a história lá das peças, tudo, os atenuantes e o agravante. Cada existência você vai fazer atenuante e agravante para você. Essa menina, essa aqui que nós estamos agora, a existência anterior, ela tinha que ter aproveitado para quê? Para ter uma vida já mais tranquila, casta, mas o marido falou para ela, olha, está liberado, vai, porque eu não vou ser seu marido mesmo, e aí, naquela época, né, não existia pílula, ela saiu por aí, o que aconteceu aqui? Realmente, ele ainda foi um dos que foi um dos responsáveis também, porque instigou, né? E aí a garota era nova, mas ela tem lá a sua parcela, tanto que ela ficou com a culpa na cabeça e vai conseguir recuperar de acordo com o que ela foi escolhendo também. Você vê que coloca aqui, vai ser assim. Não, ela está com tudo planejado, programada. A programação está aí, se ela levar para frente, né? Vamos lá, quem fala mais um pouquinho, que ainda tem 8 minutinhos para a gente terminar. Esse capítulo tem bastante reconhecimento também, juntando com... Hoje nós tivemos várias informações aí, né? Vou mandar um monte de coisa para vocês quiserem guardar no computador, mas teve muita informação junta, mas sempre a mesma história, né? É a gente pegar, arrepender, espiar e reparar, é a gente olhar o que a gente está fazendo agora, o que nós estamos semeando, o que nós estamos pensando. Olha que nós somos herdeiros de nós mesmos.
tudo que... minha vida está tão cheia de problema. Quem é culpado? Quem é o responsável? É você mesmo. Então, a gente fala assim, mas como é que eu não sei nada do que aconteceu nas outras existências? Eles sempre falam assim, se eu prestar atenção no que você tem nessa existência, você dá para tirar uns... eu devo ter sido assim, devo ter tido esse probleminha aqui, e aí você tira pelo menos os tipos de problema que você já errou e que agora você está tendo que aprender uma repetição de fatos, repetição, às vezes, de doenças, e tudo vai aparecendo. A gente tem a nossa colheita agora. Agora, ao mesmo tempo que nós estamos colhendo, nós estamos semeando. Prestar atenção o tempo todo nisso. Porque a gente cria, a cada pensamento, a cada palavra, a cada ação nessa, nós estamos criando. Então, vamos fazer o máximo possível para servir, que está colocado lá naquele, né? Servir o próximo, ser útil. Essa história de falar, eu vou ficar servindo os outros, escolha é sua. Está cheio de gente necessitando da nossa ajuda, de todas as maneiras, né? Não precisa ser caridade de dar dinheiro, da bolsa, né, da comida, nem nada, você dá o que você pode. Então, você se esforça para ajudar sempre. Lembra de você irradiar teu amor aí, o máximo que você puder, para todo mundo que está pelas ruas, que você conversa e tudo. Sempre lembrar, a hora que a pessoa fizer alguma coisa com você, que você receber aquela pancada na cabeça, respira fundo, olha para aquele irmão que está ali, desequilibrado, e tenta ver o que você dali para você. Você não tem que focar no que a pessoa está fazendo com você, você tem que focar em você. O que você já aprendeu com Jesus? Nós temos lá um roteiro enorme, né? E aí a gente tem que colocar em prática. É super difícil, mas a gente for treinando, isso tudo também a gente é treino. Se a gente for treinando, cada hora que a gente vão parar de responder, aí vão parar de atacar, aí você vai aos pouquinhos, aí começa a calar mais a boca, né? A tal da história da água, da paciência, enche a boca de água, fica calado, deixa a pessoa falar e seguir em frente, gente. Nós estamos aqui, estamos aprendendo muito, e aí a gente já sabe, né? Quem muito já está sabendo, aí já está aprendendo, vai ser cobrado. Então, é cobrado em todos os sentidos, porque nós estamos aqui para servir, então também a gente sabe que existem esses irmãos que podem querer nos atacar, porque a gente está querendo fazer o bem e eles também não querem que se faça o bem. Nesses livros a gente aprende isso. E também a gente tem que ver que não preparar o nosso futuro, não só como egoísta, não. Porque cada coisa que a gente faz para o nosso redor, né, a nossa radiação, aquilo melhora o ambiente. Vai melhorar onde você estiver. A história da paz. A paz do mundo começa em nós. Então, cada pensamento emitido pacificador, a gente está ajudando a pacificar. Todas as coisas que vêm essas histórias de guerra, aí cada um tem do seu jeito. Já falei aqui várias vezes que eu não tenho como lidar com isso e ficar vendo nada. Minha opção é fazer as minhas vibrações, todo dia eu faço minhas orações e tudo. Sei que as coisas acontecem, mas a gente tem que rezar tanto para a pessoa que está sofrendo, quanto aquela pessoa que está fazendo o outro sofrer. Tem que lembrar disso. Eu não posso rezar só para coitados que estão sofrendo na guerra, para as crianças. Não, coitado, vou pensar, meu Deus, proteja e ilumina a mente daqueles que estão matando na guerra, que mude, né? Que venha uma luz para o pensamento deles. Então, nós não podemos rezar só para quem está do lado ruim, também para os que estão fazendo a maldade. Que aí a gente ajuda a melhorar a vibração do planeta. Então, né, nesse momento, é totalmente pacificador. Não adianta a gente ficar reclamando, meu Deus, que absurdo, como é que fizeram isso? São todos nossos irmãos. A gente não sabe se a gente já fez igual. Estamos aqui para ficar falando de alguém? Nós não podemos falar de ninguém, né? Então, vamos terminar, que já falta 3 minutinhos. Carla vai fazer oração? Carla está calada hoje. Carla, Oi, você está aí? tô aqui. Vai estar aqui aonde? Você está Tá em me onde? ouvindo? Agora estou te ouvindo. Mas eu estava vendo o microfone fechado. Tá bom, estou aí. Vamos lá. Então, faltam 3 minutinhos. Vamos terminar, né? Né, gente? Para encerrar, Vamos. obrigada, Jesus, por essa noite de muito estudo, de muito esclarecimento. Agradecemos aos bons espíritos essas orientações, certamente vindas do alto, para nos ajudar, nos esclarecer,
nós possamos sempre sermos capazes de absorver, de colocar em prática esses ensinamentos. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe esse estudo, abençoe os nossos amigos, todos os irmãos que precisarem e se beneficiarem desses estudos, e que nós estejamos aqui na próxima semana para darmos continuidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, se até semana que Graças a vem, Deus. com mais capítulos. Boa noite, pessoal. Beijo para todos. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.